Olá, tudo bem? Cido Rodrigues aqui, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e esta é a nossa terceira aula do workshop Planejar para Crescer. Caso você tenha perdido uma das aulas anteriores, você pode voltar e assistir porque ainda dá tempo e eu acho que é muito importante você entender o que nós conversamos lá atrás. Nesta aula, nós vamos falar sobre vencer juntos. Ninguém vence sozinho e a verdade é que nós sempre vamos precisar das pessoas para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos orientar, para ouvir às vezes as nossas dores e preocupações. Então, sejam essas pessoas contratadas, terceirizadas, ou mesmo parceiros estratégicos, amigos, enfim, pessoas do nosso relacionamento sempre serão necessárias. Existe uma frase que diz que os lobos solitários morrem de inanição. E isso se aplica também ao mundo dos negócios, beleza? Assista até o final esta aula e eu vou te mostrar uma ferramenta que vai te ajudar a conectar-se melhor com as pessoas e extrair o melhor de cada uma dessas pessoas, desses seus contatos, na construção dos seus negócios, beleza? Bom, é isso. Agora eu vou aqui para o meu computador e a gente continua a nossa conversa. Olá, tudo bem? Eu acredito que a minha tela já esteja aparecendo aí para vocês, né? Bom, deixa eu ver aqui, ok, tela, ok. Muito bem, vamos lá então. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, e este é o terceiro vídeo da série que estamos falando sobre organização e planejamento de micro e pequenas empresas. O nosso objetivo é estimular o micro e o pequeno empresário a criar o seu próprio plano de crescimento e lucros. Nós sabemos que ninguém que cria um negócio quer errar, muito pelo contrário, cria um negócio querendo acertar. Mas a verdade é que a maioria dos erros e os problemas enfrentados pelos micros e pequenos empreendedores poderiam ser facilmente evitados se ele dedicasse algum tempo para aprender sobre estratégias de negócios e planejar como escalar os seus resultados. Bom, quero lembrar também que esse workshop é 100% online, é 100% gratuito e está sendo oferecido tanto para empreendedores ligados à CIB, como para empreendedores de outros grupos interessados que a gente encontra aí pela internet, e ele está aberto, então muitas pessoas de vários lugares se inscreveram e estão acompanhando este nosso workshop. No vídeo 1, nós tratamos dos principais erros que podem estar impedindo a sua empresa de prosperar. Então, se você não viu, eu recomendo que você volte e procure recuperar esse conteúdo. No vídeo 2, nós falamos sobre os 7 principais passos das empresas que vencem e se tornam prósperas e lucrativas, ok? Também está disponível para você recuperar. E hoje, no terceiro vídeo, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre pessoas, né? Pessoas e também com quem o empreendedor deve construir a sua jornada. Muitos empreendedores, eles não crescem porque eles não conseguem lidar com pessoas, tá? Esta é realmente uma área muito desafiadora e o empreendedor ele precisa efetivamente prestar muita atenção. Ela não pode ser ignorada por nenhum empreendedor que quer crescer e lucrar. Ele tem que, na verdade, cultivar a filosofia do canibal, uma brincadeira que a gente sempre faz, né? Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de gente. O empreendedor precisa gostar de gente, beleza? E tem uma coisa também que aquela história de que o olho do dono é que engorda o gado, eu tenho um pensamento diferente, porque ela pode funcionar para currais pequenos ou para quem tem apenas um único curral. Mas quem quer ter mais de um curral, quem quer crescer e aumentar a sua área de atuação e lucrar mais, raramente esse negócio de que
o olho do dono é que engorda o gado, vai funcionar, porque ele vai ter que contratar e confiar em pessoas. Significará que para você crescer, você vai ter que contar com mais braços, mais olhos e mais mentes ajudando a pensar o negócio. E isto, né, mais pessoas, pode ser uma bênção ou um problema, depende de como a gente planeja essas relações, depende do mindset e do estilo de liderança de cada empreendedor. E no vídeo final, né, no vídeo final que eu vou soltar na sequência, que é o último vídeo dessa nossa série, nós vamos mostrar uma ferramenta muito prática, muito poderosa e muito simples de usar, que facilita a construção e o acompanhamento do seu planejamento. Bom, vamos em frente. Nada, absolutamente nada nesta vida, nada de grandioso, nada que vale a pena, foi realizado sem pessoas, sem gente. Então, sempre tudo que a gente vê, tudo que a gente constrói, tudo que a gente realiza, sempre serão necessários braços para realizar, cérebros para pensar, enfim, sem pessoas as ideias não acontecem, os projetos e os produtos não saem do papel. Então, juntar uma equipe capaz de jogar o jogo dos negócios em alto nível pode não ser uma tarefa simples, mas é totalmente possível. O micro e o pequeno empresário que deseja crescer e lucrar, ele precisa levar em consideração qual é o tipo de pessoa que ele vai querer ao seu lado para realmente conseguir atingir os seus objetivos. Porque as empresas que crescem e lucram, elas conseguem realmente unir as pessoas certas e tirar o melhor de cada uma delas, criando o que a gente chama de equipe campeãs. E o micro e o pequeno empresário, será que consegue? Bom, ele pode até perder um ou outro jogo tendo gente boa do lado dele, mas ele não ganha o campeonato, ele não sobe de nível, não vai ficar entre os primeiros se ele não tiver essas pessoas, não tiver gente boa, gente que vale a pena, gente que acredita com ele, que some e que vista a camisa junto. Agora, muitas pessoas falam, Cido, isso é impossível hoje em dia, ninguém quer trabalhar, ninguém tem compromisso com nada. Mas a verdade é que não é bem assim, se a gente for honesto, né? Tem muitas empresas aí que tem gente que trabalha, tem gente que funciona, tem times engajados e estão tocando e estão tendo resultado. Então, o maior desafio que nós temos, pessoal, é atrair, reconhecer, treinar e manter os talentos com a gente, né? E para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que estar disposto a melhorar sempre, ou seja, a melhorar a equipe. É preciso nós melhorarmos as pessoas, porque quando a gente melhora as pessoas, a gente melhora o entorno, ou seja, as pessoas melhoram o resto. A gente precisa ter isso muito claro em mente, entendeu? Vamos melhorar as pessoas, porque as pessoas melhoram as empresas, ok? E olha, é muito importante a gente entender que se você não mudar pela equipe, a equipe não mudará para você. Um dos piores defeitos humanos é a inflexibilidade, ou seja, qualquer pessoa pode, com alguma disciplina, aprender a controlar a impetuosidade, superar o medo, a procrastinação e a ociosidade, que é muito comum nas micro e pequenas empresas. Por outro lado, você tem que pensar que a rigidez da mente costuma carregar em si o que eu chamo de semente da destruição. Aquelas pessoas de mente fechadas, teimosas, tal, elas carregam esse tipo de mentalidade, ela carrega em si uma semente da destruição, a semente do por fim as coisas. Então esse tipo de rigidez não ajuda, porque o mindset fixo, ou seja, aquelas pessoas que insistem em estar sempre certas e que o seu jeito é o único jeito de fazer as coisas, pode até às vezes ceder por algum tempo, mas inconscientemente essas pessoas, o que elas não sabem é que elas estão se sabotando, né, de uma forma direta ou indireta.
né? Então, quando não é do meu jeito e eu vou aceitar, ela acaba se sabotando inconscientemente, né? E elas acabam sabotando também os projetos que elas estão envolvidas, inclusive projetos que iriam beneficiá-las. Então, todo tipo de mentalidade fixa, de falta de flexibilidade, não favorece o pequeno empresário, principalmente quando estamos falando de montagens de time, de montagem de equipe. Então, as empresas que crescem e lucram, elas começam com uma definição muito clara dos seus valores e construção de uma coisa que a gente chama de cultura, uma cultura forte, uma cultura que permeie os pensamentos e os comportamentos e também as atitudes esperadas de cada membro da sua equipe. A melhor representação que eu pude encontrar para explicar para vocês o que é cultura é um colar de pérolas. A cultura é como um fio que une um valioso colar de pérolas. Uma pérola, individualmente, pode até ter valor, mas várias pérolas formam algo muito mais valioso. A cultura da empresa é aquilo que mantém as pessoas unidas, as pessoas juntas, o valor individual junto, unido, formando um grande valor. A cultura faz todos perceberem a importância que eles têm juntos, mas é importante dizer que o fio, que é a cultura, que une tudo, ele é fino e ele precisa de muito cuidado. Ele pode se romper facilmente, espalhar os talentos, e aí o que vai acontecer? Os valores podem se perder, às vezes a gente não consegue recolher. Então, como eu disse em um vídeo anterior, com quem nós vamos caminhar deve ser definido mesmo antes de para onde nós vamos caminhar, beleza? Bom, só para fechar o assunto cultura, né, ela tem que ser ela tem que ser forte para que todos entendam o porquê estão juntos e para o que estão juntos. Uma cultura forte atrai pessoas com valores e princípios similares ao do empreendedor. E isso é muito bom, né? Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta de mentira, possivelmente não vão ficar com você pessoas que mentem, ok? Então, trazer pessoas que tenham valores similares, que passam a acreditar na causa que a empresa propõe e não apenas querem trocar as horas dela por remuneração, é muito importante. E a cultura faz isso. A cultura faz a pessoa ficar na empresa não só pelo que ela ganha, e sim pelo que ela acredita sobre a empresa. Uma cultura forte vai atrair boas pessoas, mas aquelas empresas que deixam a coisa rolar solta, que deixa que o time mesmo defina como é que as coisas vão, que só pensa no número no final, ela acaba perdendo a identidade, porque a empresa vai absorvendo o quê? O jeitão e os vícios comportamentais das pessoas que trabalham nela, que vêm às vezes de outras organizações, que vêm às vezes de outras experiências, que não é a experiência que você gostaria, beleza? Então, a liderança, por sua vez, também precisa ser orientada a objetivos. Então, o dono da empresa, ele tem que traçar objetivos claros, objetivos da semana, objetivo do mês, objetivo do semestre, do trimestre, do ano. Caso contrário, você vai ficar liderando as pessoas em círculos, né? Agora é isso, a gente vai criando uma cultura de urgência. Isso já aconteceu em uma empresa minha, né? A gente meio que só reagia às urgências que aconteciam e a gente não tinha um plano. Quando a gente entendeu isso, a gente conseguiu organizar melhor as coisas para conseguir melhorar os nossos resultados. A cultura e a liderança, né? Não é só cultura, você precisa de uma liderança forte também. Ela vai dar direção ao negócio e ela vai ajudar todo mundo a entender para onde a empresa está indo.
Isso é muito interessante porque eu poderia te perguntar agora, se você, sei lá, se você fosse entrar num Uber, né, que está na moda, vamos pegar um ônibus, vai, que representa melhor uma empresa. Você entraria em um ônibus sem saber para onde ele está indo? É uma pergunta. Você entraria? Ah, a resposta é não, né? Você não entraria no ônibus, vou para algum lugar, para o primeiro ônibus e entra. Se você estiver bem, né, emocionalmente, mentalmente, não faria isso. Então, quando a empresa não tem um plano claro e uma cultura definida, é como se nós estivéssemos dizendo para as pessoas: ei, eu comprei um ônibus, bora viajar? E aí eles perguntam: que legal, e para onde você está indo? E você diz: eu não sei direito, vamos rodando por aí, depois a gente vê. Ou seja, não vai funcionar. Honestamente falando, que tipo de gente você acha que toparia entrar nesse tipo de ônibus? Possivelmente gente sem compromisso, né? Então a empresa é a mesma coisa. É muito importante a gente definir a nossa cultura, a gente liderar as coisas para onde a gente quer e ter do nosso lado pessoas boas, beleza? Bom, e antes de escolher as pessoas que nós queremos com a gente, que nós vamos querer nos relacionar e trabalhar junto, contratar, enfim, né, com o objetivo de melhorar os nossos negócios e os nossos lucros, nós precisamos ter em mente três perguntas. Três perguntas, tá? A primeira pergunta é: qual é o principal fator ou fatores que podem ajudar a empresa a crescer e melhorar tanto a sua vida como empreendedor, né, como a das pessoas que vão estar com você, né? Porque se a empresa pensar em melhorar a vida só do dono, ela tende a ficar trocando de gente o tempo todo, né? Então, é bom a gente pensar qual o principal fator de sucesso que podem fazer o seu negócio crescer e a sua vida melhorar. Então, com esta questão definida, é muito importante você olhar para as pessoas que estão ao seu lado. Ou seja, será que essas pessoas estão alinhadas com esse tipo de objetivo? Será que elas vão contribuir ou atrapalhar isso que você está pensando, esse objetivo que você está querendo atingir? Então essa definição é muito importante, pois ajuda a definir o quê? O seu foco e em quem e também com quem você vai investir os seus recursos, o seu tempo, porque geralmente ele é muito escasso. Então eu vou gastar tempo com gente que vai me ajudar com esses objetivos que eu defini na primeira pergunta. Tem uma segunda questão que é: quem você precisa sensibilizar, influenciar ou mobilizar para que os seus objetivos sejam atingidos? Então a questão 2, ela é muito importante. Ok, eu preciso ter bons atendentes, eu preciso ter bons gerentes, eu preciso ter bons vendedores, bons operadores, eu preciso ter clientes no perfil X trabalhando comigo, eu preciso ter alianças estratégicas com pessoas que resolvam um determinado problema. E aí você vai amarrando. Então, quem que você precisa sensibilizar, influenciar ou mobilizar para que os seus objetivos sejam atingidos? Porque senão a gente vai começar a colocar no nosso barco, conforme eu já disse, qualquer tipo de gente, né? Que às vezes as pessoas têm uma falinha mansa, né? Mas avança, né? Avança sobre a sua paciência, sobre os seus recursos, sobre o seu patrimônio, enfim. Bom, mas isso é outra história, tá? Então o empreendedor precisa estar bem atento a isso. E a questão número 3 é: qual é o modelo mental dessas pessoas? Quais hábitos elas precisam ter para ocupar com sucesso aquelas funções relacionadas ao seu negócio? Ou seja, executar as tarefas para que o seu negócio funcione bem. Então, como elas precisam ser? Que conhecimento elas precisam ter? Que habilidades, que postura, que atitude é aceitável? Que atitude não é aceitável, né? Você precisa também pensar sobre isso. É claro que existem ferramentas, existe uma série de coisas. Eu não sou de RH, tá? Apesar de ler muito, mas eu conheço algumas pessoas de RH que são
especialistas em fazer isso. Às vezes o pequeno empresário ele contrata pelo feeling e não faz nenhuma pesquisa, nenhum estudo. Às vezes uma boa agência de emprego consegue te ajudar a selecionar melhor aí um profissional e vale a pena o custo, ok? Outra coisa que é bom pensar também sobre essas pessoas aqui nesse item, né? O que elas vão ter que aprender, o que elas vão ter que acreditar e o que elas vão ter que dominar para ajudar a sua empresa a atingir objetivos. Então tem pessoas que não têm vontade de aprender, ou às vezes tem vontade, mas até tem vontade, mas não tem capacidade para aprender algumas coisas. E aí a gente tem que ser muito franco, muito honesto e tomar a decisão que precisa ser tomada. Eu sempre digo que, poxa, quando tudo dá certo, o sucesso é da equipe. Quando tudo dá errado, o problema é meu, porque foi eu que contratei, foi eu que montei a equipe, foi eu que liderei a equipe. Então essa autorresponsabilidade do empreendedor é muito importante, beleza? Então, outro aspecto importante é contrate sempre o caráter. E aí você treina as habilidades. Porque quando você contrata o caráter, né? Caráter é uma coisa que a pessoa tem ou não tem. Não tem ou não tem. Então os valores estão alinhados ou não estão. A partir do momento que você descobre que os valores estão alinhados, aí você pode treinar o quê? As habilidades. Uma vez definida a sua cultura e aonde você quer chegar, nós vamos começar a analisar o quê? O perfil das pessoas que estão com a gente e se eles estão alinhados com a nossa cultura. As empresas que crescem e lucram, eles sabem que onde tem pessoas, tem problema, né? Então, Cílio, mas pessoas dão problema. Claro que dão. A questão não é se você vai ter problema ao contratar pessoas. A questão não é se, é quando o problema vai acontecer, porque todos têm problema, isso é inerente do ser humano. Então, não existe esse negócio de deixar a vida pessoal no portão. O líder, ele precisa entender que as pessoas são suscetíveis a problemas, né? Então, inclusive problemas de todo tipo, pessoais, de ordem profissional, de ordem emocional, e isso pode interferir na atenção, no foco e nos resultados que ela entrega, às vezes, para a empresa. Bem, mas há uma coisa aqui também que merece muita atenção, né? Muita atenção, né? Que é o que é caráter, né? Porque às vezes a gente fala assim, contrate o caráter e treine as habilidades, mas o que é caráter? Né? Às vezes, para alguns é uma coisa, para outros é outra coisa. Então, isso quando a gente cria a cultura da empresa e escreve ali o manual de cultura da empresa, fica claro, por exemplo, que olha, aqui para a gente fofoca é falta de caráter e a gente manda as pessoas embora quando elas fofocam. Às vezes, deixar isso claro, né? Então fica claro, olha, para o empresário Cílio, fofoca na empresa é falta de caráter e ele não convive com isso. Então a pessoa tem que saber claramente o que você define, dá nome, né, às coisas, né, dá nome às palavras, porque existem algumas palavras que não são claras, né? O que é caráter, por exemplo, para um político que está envolvido na Lava Jato? Às vezes, sei lá, para nós que estamos aqui assistindo tudo, é uma coisa, para eles é outra, né? Então, é bom a gente esclarecer essas coisas. Por exemplo, fofoca, mentira, puxadas de tapete são inadmissíveis, mesmo em times que precisam competir entre si. Aqueles times que, sei lá, departamento de vendas, tem metas agressivas, tem prêmios, ok, é bom estimular isso, porém, não é admissível puxada de tapete, desonestidade com o colega, porque se a gente admite esse tipo de coisa, a tendência é que a cultura foi pro brejo, nada mais que a gente falar depois vai ter credibilidade, entendeu? Então é muito importante, mesmo que você tenha metas agressivas e você estimule a competição entre o time, a cultura precisa proteger a empresa, ou seja, não pode haver desonestidade.
E tudo isso colocado, né? A gente vai falar então agora das 4 características dos membros dos times campeões. Antes disso, eu quero só contar rapidamente uma história que eu ouvi de um cara que queria vender um empreendimento comercial. Então ele estava lá vendendo os imóveis e ele tinha um time com 4 pessoas. Ele tinha o gerente comercial e ele tinha 3 vendedoras. Uma das vendedoras era a Simone, e a Simone era assim, ela era aquela vendedora que vendia muito, mas ela era muito desleal. Ela esperava o pessoal ir almoçar, pegava o contato no caderninho do outro. Ela realmente, assim, ela era desleal. Ela dava o seu jeito de burlar o sistema, de burlar todas as formas. E ela realmente era a pessoa que batia meta, superava a meta, vendia, e ela tinha esse jeito de trabalhar. E aí o gerente, observando isso, reclamava, e um dia ele pressionou o dono da empresa e disse assim, olha, fulana não dá para trabalhar aqui, porque ela é desleal, ela engana, ela pega o contato do outro vendedor, ela não tem o menor pudor de dar 1% de desconto a mais para pegar a venda do outro vendedor. E aí o que o dono fez? Ele mandou embora o gerente e as outras 2 vendedoras que reclamavam e ficou com a Simone, porque a Simone vendia. Era a cultura dele. A cultura dele era essa. Então, é bom a gente ter essa visão. Depois eu não soube do resto da história, mas parece que não deu muito certo, pelo que contaram. Mas é claro que toda história tem a versão 1, a versão 2 e os fatos, né? A questão é que é muito importante essa questão do caráter. Contrate o caráter e depois treine as habilidades, beleza? Bom, então agora vamos às 4 características. A característica número 1 é que as pessoas, um bom membro de equipe, eles se adaptam e eles são receptivos aos novos aprendizados. Então as pessoas gostam de aprender. E além disso, essas pessoas também procuram se auto-aprimorar no trabalho. Ela procura executar além do que foi pedido. Ela gosta de aprender, ela gosta de compartilhar, ela gosta de passar o conhecimento adiante para os outros membros da equipe, e isso é muito importante. As pessoas que são treináveis geralmente entendem que as coisas mudam e essas pessoas não ficam resistindo à mudança. Ah, mudou. Tá, para ela absorve, um jeito novo de fazer as coisas. Elas não ficam criando dificuldade para isso. Pelo contrário, tem vontade de aprender a fazer de um jeito diferente, até para evoluir como pessoa e sabendo também que está ajudando a empresa a evoluir. As pessoas que são treináveis, elas aceitam as novas formas de trabalhar, as novas formas de olhar para os negócios, de procurar negócio, enfim, elas se adaptam e assumem a responsabilidade de fazer as coisas certas, beleza? Outro aspecto é a inteligência emocional. Essa inteligência emocional ela é muito divulgada, ela é muito... principalmente na área de recursos humanos, as pessoas têm vários testes para medir a inteligência emocional das pessoas. Testes de observação e testes escritos, testes psicológicos de todo tipo. Aliás, essa característica ela é importante em qualquer área, né? Seja na empresa, seja nos relacionamentos, nas famílias também. Sem inteligência emocional, geralmente os problemas se acumulam, beleza? Então as pessoas que têm inteligência emocional, elas aprendem a administrar a pressão, que é normal no trabalho. A maioria das pessoas sofrem algum tipo de pressão, tem algum tipo de pressão para realizar o seu trabalho. Então é muito importante que os membros da equipe tenham essa capacidade de lidar com a pressão, com as incertezas, com os prazos apertados, e manter o quê? A leveza, a coerência, a gentileza no trato. Tudo isso é essencial para a gente manter um ambiente
de trabalho saudável e principalmente produtivo, ok? Pessoas que geralmente perdem a linha e agem de forma grosseira, reclamam de tudo, elas reclamam, tudo tá ruim, falam mal dos outros, por mais talentosos que as pessoas sejam, se elas forem desse tipo, se elas forem pessoas grosseiras, mal educadas, o talento não vale a pena, tá? Então, realmente, elas devem ser substituídas, porque você precisa somar o talento à inteligência emocional, tá bom? Tem testes, no grupo de crescimento empresarial, a gente fala dos testes que podem ser aplicados para esse tipo de medição, como o DISC, o Alpha, depende do nível e do cargo que a pessoa, mas o DISC geralmente dá uma informação muito boa, muito precisa da tendência de comportamento de determinada pessoa, beleza? Vamos adiante. Outra característica dos bons membros de equipe é que eles são criativos, tá? Eles focam em soluções e não nos problemas. Diante das dificuldades, eles ficam tentando encontrar caminhos e não ali reforçando o problema, reforçando a dificuldade, criando um clima que não favorece o grupo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a idade de uma pessoa ela pode ser definida pela quantidade de dor que ela sente quando é exposta a uma nova ideia. Vou repetir. A idade de uma pessoa ela pode ser definida pela quantidade de dor, de resistência, de incômodo que ela sente quando uma nova ideia é apresentada para ela. Eu vejo isso nos grupos, às vezes as pessoas resistem, nossa, mas eu vou ter que começar tudo de novo, vou ter que fazer desse jeito. Departamento de vendas é muito engraçado. Você precisa telefonar para as pessoas, mas tem que telefonar. Tem que telefonar, entendeu? Depende do departamento de vendas, precisa conversar com as pessoas. Então, é isso. As pessoas que funcionam bem em times de vendas são criativas, são pessoas que elas se animam com novas ideias, novas propostas e novas tecnologias e as inovações que o empresário pensa em levar para o negócio. Elas são ótimos colegas, são ótimos membros de equipe e elas contribuem, elas opinam, elas não têm medo de dar as suas opiniões, elas às vezes discordam, mas sempre procuram contribuir. E esse é o tipo de postura que ajuda o time a crescer, ajuda a empresa a crescer. A criatividade é uma característica muito importante que nós podemos buscar nas pessoas. Cido, mas e o cara que mexe ali com número, coisas exatas, tal, ele precisa ser criativo? Todos nós temos várias características e um nível de criatividade. E sim, esse cara também pode ser criativo. É claro que não é a característica principal que eventualmente você busca para um cara que precisa ser racional. Mas mesmo na atividade racional, a criatividade pode agregar valor, beleza? E o item 4, tá bom? Pessoas de alta performance, elas se concentram naquilo que ela precisa entregar. Ou seja, elas sabem que o sucesso da equipe e elas sabem que o sucesso do time, o sucesso da empresa depende do que ela faz. Ela depende da parte dela. Ela entende que se ela não fizer a parte dela bem feita, lá na ponta alguma coisa pode não sair bem feito, algum resultado pode não ser atingido. Então essas pessoas sabem que o sucesso da equipe é o sucesso dela e elas fazem a parte dela sem desculpas, com a qualidade esperada, no prazo esperado, e elas sempre procuram servir tanto a equipe como os demais membros da empresa ou até membros de outras equipes, oferecendo os seus talentos, o seu conhecimento para que as metas da empresa sejam atingidas. Eu preciso dizer isso, né? As pessoas falam assim, poxa,
acham radical demais, né? Mas não é radical não. O empreendedor ele precisa entender isso. Funcionário tem que funcionar, né? Então é isso. Para encerrar, eu quero trazer esse pensamento para vocês e deixar você muito certo de que se você tem um funcionário, ele tem que funcionar. O micro e pequeno empresário ele precisa de pessoas, ele precisa entender que ao contratar uma pessoa, ela tem uma função dentro de um negócio. Tá? E às vezes isso é muito confundido. Às vezes, quando você é um empresário, você executa várias funções. Você vende, você atende telefone, você resolve o financeiro, você se precisar entrega, né? O empreendedor ele é assim, então são várias funções. E aí você faz o quê? Você contrata alguém, né? Para, à medida que você pode, você contrata alguém para cumprir uma parte das funções que precisam ser executadas com eficácia para que você consiga crescer e lucrar, né? Então aí você coloca uma pessoa para exercer uma função. E aí, o que acontece? Se o funcionário não funciona, ele não é um funcionário. Ele precisa ser realocado ou ele precisa ser substituído. Tá? O termo colaborador ele é politicamente correto, né? E todo mundo fala, o colaborador da empresa, tudo bem, mas a gente tem que ter claro que o colaborador colabora, o funcionário funciona. A gente, nos grupos de crescimento empresarial, nós temos um conteúdo inteiro voltado para ajudar o empresário a construir times mais engajados e mais produtivos, tá? Lá você vai aprender o conceito DISC, que é para saber as características, né? O DISC é uma sigla, tá? Que você consegue identificar quais são as características e as tendências de comportamento de uma pessoa para alocar ela na posição certa. Você aprende a criar uma descrição de cargos, aprende o que é delegação eficiente, enfim, tem várias coisas que a gente trata lá nos nossos grupos de crescimento empresarial, que vai ajudar a gente a construir equipes campeãs, equipes melhores, equipes que realmente venha para somar aos nossos esforços, beleza? A ideia nos grupos de crescimento empresarial é que o empresário consiga trabalhar mais estrategicamente e garantir que quando agregar pessoas ao negócio, elas realmente agreguem tração, agreguem recursos, agreguem capacidade de execução, elas agreguem possibilidade da empresa fazer melhor aquilo que ela já faz. Ou seja, elas precisam funcionar, beleza? Bom, antes de ir, claro, antes de terminar, eu quero deixar aqui um aviso que na área do aluno nós temos um material adicional desta aula. Eu quero informar também que algumas pessoas estão me perguntando como fazer parte dos nossos grupos de crescimento empresarial e todos os detalhes eu vou explicar no próximo vídeo, beleza? Todos os detalhes, se você quiser realmente aí se juntar com uma turma, são turmas pequenas, porque a gente precisa garantir que as coisas funcionem, né? Então são equipes pequenas de micro e pequenos empresários ou profissionais liberais que se juntam e eu vou explicar como faz para entrar em um dos nossos grupos. O que eu posso adiantar é que lá nos grupos anteriores, nós aceitávamos empresas até do mesmo segmento, né? Até empresas que atuavam no mesmo setor, que eram concorrentes, e nós estamos considerando não aceitar empresas concorrentes nessas novas turmas. Eu pessoalmente acho que não tem problema nenhum, porque a gente pode aprender com o concorrente, a gente pode às vezes fazer benchmarking, a gente pode às vezes trocar informações, né? O concorrente ele não é um inimigo, né? É errado olhar o concorrente como o inimigo. Ele, pelo contrário, ele pode ser um amigo, pode somar, pode ser bem legal. Mas a gente está pensando em experimentar turmas sem concorrentes, porque aí eu acho que as pessoas vão ficar mais à vontade para contribuir uma com a outra. Eu também posso adiantar que deve ser 15 vagas, né? Já tem até algumas pessoas que já estão
nessa turma, nessa próxima turma, aqui da região de Barueri e Alphaville. A gente tem outras cidades também, a gente pode fazer esses grupos em outras cidades, mas aqui da região a gente tem uma